Agora, 3h08, de volta com o Estúdio CBN, e 2 pessoas aqui de Campinas foram presas suspeitas de fraudes em encomendas enviadas pelos Correios. A Polícia Federal de Campinas desarticulou um esquema de fraude contra os Correios que gerou um prejuízo de quase R$150 mil. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em Campinas e Piçarra, no Pará. Segundo a Polícia Federal, a mulher envolvida no caso era a única funcionária da agência dos Correios em Piçarra. Ela trabalhava como gerente na agência e atuava junto com os familiares, que são de Campinas, para fazer o desvio do serviço de encomendas através da modalidade valor declarado. De acordo com a investigação, os familiares postavam encomendas em uma agência de Campinas, com destino à cidade de Piçarra, simulando que se tratava de um objeto de alto valor e com a contratação do serviço de valor declarado, que possibilita o ressarcimento em caso de extravio. A funcionária envolvida no esquema recebia fisicamente os objetos postais enviados por seus familiares, mas não registrava no sistema, garantindo que fossem considerados perdidos. Em seguida, eram solicitadas indenizações pelos objetos, recebendo indevidamente o valor declarado. Entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024, os investigados receberam mais de R$54 mil em indenizações pagas pelos Correios. Alguns dos pedidos de ressarcimento por extravio foram detectados pela área de segurança corporativa dos Correios e negados por irregularidades. A funcionária foi afastada de suas funções através de uma medida cautelar e os bens dos investigados foram bloqueados. Os envolvidos poderão ser condenados pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistemas de informações e associação criminosa, cujas penas máximas somadas podem alcançar 27 anos de prisão. De Campinas, Fernanda Alves. Agora 3h11. Seu direito. Todas as quartas-feiras a gente bate um papo aqui sobre direito trabalhista com o advogado Vinícius Cascone. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E quem quiser mandar pergunta sobre direito trabalhista para o Dr. Vinícius, o telefone é o 19 99186 9070. Hoje a gente vai falar de um assunto que são as faltas ao trabalho. Vamos começar falando então, Vinícius, sobre se existe alguma possibilidade em que a pessoa pode faltar ao trabalho. Isso não é previsto na CLT ou tem alguma exceção? Bom, Marco, todo mundo sabe que imprevistos acontecem na vida, né? Então, evidentemente que um trabalhador ele pode ficar doente, por exemplo, pode ter uma virose, algo específico que é mais simples ou algo mais grave. Toda vez que eu tenho uma doença, né, eu posso ir até um médico e falar com o médico e explicar os motivos da minha doença. O médico vai verificar, evidentemente, ele pode dar um atestado. Então, se ele der um atestado, estipulando aquele dia específico ou alguns dias, dependente da gravidade da doença, esses dias não são computados como faltas. Então, é um ponto importante aí que o trabalhador deve saber, e também os empregadores também. O atestado médico, ele, se for emitido por um médico, evidentemente, né, não pode ser por psicólogo, fisioterapeuta ou outro profissional de saúde, tem que ser por médico, né? O trabalhador, ele passa a ter aquele dia como se fosse abonado. O que ocorre, né? Se tiver um atestado médico de mais de 15 dias, aí sim o trabalhador pode ser encaminhado para o INSS, né, que a gente chama, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é a Previdência Social. Aí o trabalhador vai ser encaminhado para o INSS vai designar uma perícia para verificar se esse trabalhador necessita ter um auxílio-doença ou não. Então, até 15 dias de faltas com o atestado médico, o empregado tem direito ao pagamento normal do salário desse período. A partir do 15º, não adianta no 16º, na verdade, aí o trabalhador passa, se permanecer a situação do afastamento médico,
passa a receber da Previdência Social. É essa que é a regra, né? Então, essa é uma situação na qual o trabalhador pode faltar sem sofrer qualquer prejuízo. E tem outras situações também, como, por exemplo, casamento. Então, tem dias na CLT ali, uma licença de dias para o casamento, falecimento de parente próximo, quando a gente é pai, mãe, avó, né, irmão, filho. Então, aí você também tem direito a ter um afastamento sem receber, sem ter qualquer tipo de desconto. Mas sempre que isso acontecer, é necessário que o trabalhador apresente um documento oficial comprobatório. Então, se teve lá um óbito, precisa uma cópia da certidão de óbito, a declaração de óbito, para que o empregador não desconte esses dias. Ô Vinícius, mas você tocou num assunto interessante aí de quando passar por INSS, né? Isso já é automático a partir de 15 dias ou a pessoa tem que procurar e fazer uma perícia por conta própria? Porque a gente sabe também que o INSS não atende de pronto na maioria das vezes, né? Como que funciona isso? Funciona assim. O que acontece? O empregado, né, quando apresenta um atestado médico superior a 15 dias, a empresa já encaminha para o INSS para que seja feita a análise do INSS e a perícia médica do INSS. Então, automaticamente a empresa já encaminha. Então, nessa situação específica, que em regra, quem acaba encaminhando é a própria empresa, que também é interessada, porque a partir do 16º dia ela não é mais obrigada a pagar o salário. Então, para ela é também interessante que se encaminhe empregado para o INSS. E aí, evidentemente, depois o INSS, a perícia médica do INSS vai avaliar se o atestado era válido ou não, ou se, por exemplo, a incapacidade do empregado permanece para receber o auxílio-doença. Então, a partir do 16º dia, ele passa a receber do INSS. Essa que é a diferença. Vinícius, boa tarde, Tayla falando. E olha, sempre que o trabalhador falta, ele tem que justificar essa falta ou ele tem um limite, por exemplo, ali de faltas por mês ou por ano? Bom, Tayla, primeiro, boa tarde, né? Sempre importante essa pergunta é muito importante porque, às vezes, o que o empregado entende como falta justificada. Problemas aí com a ligação com o Vinícius? Está ouvindo? Agora ouvimos. Sim. Agora sim. Tá. Sim, desculpa. Na verdade, às vezes o que o empregado acha que é uma falta justificada, para fins da legislação da lei, não é isso. Por exemplo, eu faltei porque eu fui no aniversário do meu amigo, um exemplo. Então estou justificando. Não, isso não é uma justificativa válida, certo? As justificativas válidas são aquelas que estão previstas na lei. Então, para eu ter uma falta abonada, que eu chamo, né, uma justificada, nesse caso, eu tenho que cumprir daqueles requisitos que eu disse, por exemplo, ou ir fazer um alistamento militar, ou um falecimento, ou a doença de um filho, às vezes eu consigo comprovar isso, né? E aí, evidentemente, eu tenho que explicar isso para o empregador, eu tenho que sempre tentar justificar. O que pode acontecer aí? O empregador, ao invés de descontar ali uma falta que em tese não está prevista na lei, né, ele pode falar para dizer assim para o empregado, legal, então já que você faltou aqui, essas horas que você deixou de vir, você vai poder compensar nas próximas semanas. Então, todo dia você entra uma hora mais cedo ou trabalha até uma hora mais tarde para compensar isso. Isso é permitido na lei hoje. Então, é sempre importante, quando alguém falta, tentar conversar com esse empregador. Primeiro, se você tem uma justificativa válida pela lei, pega atestado, ou comprovante do óbito, ou comprovante de outras situações que estão previstas na lei, e apresente para o empregador. Se não tiver, tente dialogar com o empregador para justamente aí conseguir uma compensação dessas horas que a pessoa faltou. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, às vezes, da pessoa que paga o dia, né? A gente já sabe de pagar a hora, que é questão de banco de horas, que a gente já conversou em outras oportunidades aqui. Mas, por exemplo, a pessoa faltou um dia e ela sai de férias dali um mês. Olha, em vez dos 30, você fica 29 para descontar o que você faltou. Isso pode acontecer, Vinícius? Bom, na verdade é assim. O que acontece? Na lei está estabelecido quando que se começa a descontar faltas nas férias, tá? Então, em regra, essa conversa de boca, você faltou um dia no ano, vou descontar o dia das suas férias, não pode, tá? Porque ela já recebeu uma punição. A falta já causou uma punição, né? Então, o que aconteceria aí especificamente? Se a pessoa ali não justificou a falta, um dia ela vai ter o desconto do salário daquele dia. Então, a sua remuneração daquele dia, ela vai perder. Então, ela já foi punida. Então, só passa a ter uma segunda punição a partir do momento que ela faltar ao menos 5, 6 faltas no ano injustificadas.
Então, se não apresentar qualquer comprovação válida pela lei, aí sim começa a descontar um dia de trabalho, né, para um dia de férias, para cada dia de falta, acima de seis faltas, para justamente aí fazer essa compensação. Mas tem que ser falta injustificada. Isso é importante deixar muito claro. Não são aquelas que não são previstas na lei ou aquelas que não foram compensadas, como eu expliquei anteriormente. Então, a pessoa tem condição aí de fazer essa compensação e não ter esse prejuízo. Vinícius, e se o trabalhador tiver, por exemplo, algum parente doente, seja o filho, os pais, né? Ele pode faltar sem ter que compensar essa falta ou ter a falta descontada? Infelizmente, a lei ela é bastante frágil nesse aspecto, né? Por mais que o trabalho demonstre, por exemplo, que ele tem um pai idoso, ou uma mãe idosa, ou uma criança muito pequena, a restrição de faltas aí nesse aspecto está mais vinculada à questão de uma convenção coletiva de trabalho, uma norma que o sindicato fez com outro sindicato patronal, o sindicato empregado, ou um acordo coletivo, do que na própria lei. Então, realmente, essa é uma fragilidade que existe. Então, por isso que o diálogo é muito importante. Existe uma necessidade aí do empregador entender quando uma mãe ou um pai tem um filho muito pequeno e fica doente, né, e às vezes é necessário ter uma falta para discutir uma eventual compensação, né? Ou ele pode se valer dessas garantias que estão previstas em normas coletivas para ter esse direito desse abono, certo? Então, o que é importante nesse aspecto, sempre quando eu tenho uma questão de doença na família, é tentar estabelecer um diálogo com o empregador para discutir eventuais compensações, porque realmente a legislação ela é muito frágil nesse aspecto. Vinícius, tem uma dúvida interessante aqui, se eu entendi certinho a pergunta da Roseli. Ela pergunta o seguinte: a pessoa que é MEI, ou seja, ela é patroa dela mesma, né? Ela é um microempreendedor individual. Se ela ficar doente e precisar fazer uma cirurgia, ela pode recorrer ao INSS sendo MEI? Olha, essa pergunta é muito importante, muito interessante. Porque o fato de eu ser MEI, simplesmente, não me dá nenhum direito a não ser que eu recolha a minha contribuição previdenciária e meus impostos. Nisso, tem uma guia que chama Guia DAS. Nessa guia específica, os tributos são unificados, a contribuição previdenciária também. Então, se eu recolho esse DAS, aí eu tenho essa cobertura do INSS. Se eu não recolho e não estiver num período de carência, ou seja, de não ter recolhido nos últimos 12 meses e ao menos 4 meses consecutivos, realmente ela não teria direito. Então, se ela está pagando a guia DAS certinho, aí ela tem direito de se afastar, porque ela recolheu ali a sua contribuição previdenciária. Ela vai até o INSS, apresenta o atestado médico, o INSS vai verificar que ela está incapacitada ao trabalho e vai conceder o benefício do auxílio-doença para ela, normalmente. Vinícius, tem uma dúvida que chega aqui também da nossa ouvinte Marlene, que participa pelo WhatsApp. Ela conta que ela está afastada do trabalho tem 4 anos e que ela recebia o benefício do INSS. Só que ele foi suspenso na última perícia, ela está sem receber, e ela conta que aguarda uma cirurgia no joelho, e a cirurgia foi indicada por 4 médicos, e enquanto isso ela não consegue trabalhar. Ela pergunta o que ela pode fazer nesse caso. Ela tem que pegar esse laudo médico, ir até a empresa dela e tentar conversar com a empresa, para que a empresa faça o pagamento da remuneração dela, né? Fazendo esse pagamento da remuneração dela, nesse período, aí ela pode tentar se reorganizar. É claro que se lá na frente a INSS conceder o benefício para ela desse período todo, ela pode reembolsar a empresa desse período. A nossa dúvida só... ela trabalha em casa de família. Acabou de responder aqui, Vinícius. Muda alguma coisa? Seria a mesma situação, mas é muito mais difícil se conseguir isso, né? Empregados domésticos aí, normalmente o empregador, né? Só tem um empregado doméstico quando tem em casa. Então, isso é uma dificuldade maior, inclusive no orçamento lá da família, para fazer esse custeio. Então, a situação fica um pouco mais difícil. Então, o que ela pode tentar fazer é ingressar com uma ação judicial para garantir o recebimento aí de uma pensão do INSS, a gente chama de pensão, mas auxílio-doença, do INSS nesse período, para que ela não fique desassistida. Ela pode tentar isso judicialmente. Vinícius Cascone, ele que é advogado trabalhista com a gente, falando sobre faltas no trabalho, tirando também as dúvidas aí da nossa audiência. Doutor, muito obrigada, viu, mais uma vez pela participação. Bom trabalho e boa tarde. Isso, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Boa tarde para vocês. Obrigado, Vinícius. 3h23, intervalo. Estúdio CBN.
Oferecimento Expo Network. Conecte-se a mais de 2.000 empresas. Garanta seu ingresso exponetwork.com.br.